Boa noite, pessoal do Instagram, tudo bem? Teve um pouquinho de atraso aqui para acomodar o povo, ajeitar as nossas câmeras de gravação. Vamos passando para a gente ver se o áudio tá bom. Se você quiser fazer uma pergunta, pode perguntar que eu vai ler lá para a gente, tá? Este é o nosso terceiro encontro de locações, tá bom, áudio? Show de bola. Terceiro encontro de locações. No primeiro a gente falou do contrato de corretagem para locação. No segundo encontro a gente falou sobre locação residencial, que é aquela locação que o Estado mãe fala que você não pode discutir a cláusula. E hoje a gente vai falar de contratos de adultos, contratos nos quais, se você fizer mal feito, você está ferrado. Num português bem claro, tá? Para quem não me conhece, para ficar registrado na internet, meu nome é Douglas Lars, sou advogado e trabalho na área jurídica desde 1999 como office boy carregando o piano. Estou fazendo pós-graduação de Direito, talvez nunca termine, mas estou lá matriculado ainda. Tenho especialização em compliance, anticorrupção e advocacia 4.0. E sou membro das comissões de Direito Imobiliário da Construção Civil e de Inteligência Artificial da OAB Paraná. Beleza? Passar para vocês rapidamente aqui a nossa agenda de atividades. Lá no YouTube você pode acompanhar a primeira semana, que foi gravada dia 1º de abril, e não foi uma mentira, está lá mesmo, contrato de corretagem para locação. No segundo encontro, dia 8, a gente falou sobre locação residencial. Hoje, dia 15, locação não residencial. Na semana que vem, vistorias, inteligência artificial e rescisão, tá? A gente está com um projeto novo com a Confraria das Mulheres Contadoras, o PodConfras, todas as quintas-feiras, quintas-feiras alternadas, dia 17 tem, depois de manhã às 17 horas. No dia 24, nós temos o Podstar, beleza? Então, uma semana tem o podcast da Confraria, na outra semana tem o Podstart. Estou falando com o meu amigo Alexandre, para a gente retomar o Podme, acho que mês que vem a gente retoma. E já de antemão, você deixar aqui um convite para vocês, quem é lá de São Paulo, coloca na agenda dia 4 do 6 às 18 horas, vamos para fazer uma palestra sobre responsabilidade civil do corretor de imóveis no CRES São Paulo, na quarta 9, que é, na minha humilde visão, o melhor evento do mercado imobiliário. São as palestras do CRES São Paulo, elas acontecem lá no sede deles, nas quartas 9. Não acontece toda semana, mas as quartas 9 lá é um evento sensacional. Assisti muitos episódios para buscar minha base de conhecimento lá. Beleza? E também, no dia 29 de abril, na outra terça-feira, o Conexão Maximiza. Vai ser um evento o dia inteiro, vai ser bem legal. Vou ter vários palestrantes de renome nacional, importantíssimos, e eu estou lá para dar uma qualificada no evento. Então, vou participar no painel. Então, se você não tiver compromisso, ou se você tiver compromisso, você desmarque o compromisso e vá lá. Todo mundo trabalha com locação, é um evento obrigatório, tá? Vai ser das 8 às 18, vai ser bem bacana, não perca. Tem um cupom de desconto, Douglas 10, e se você for levar a equipe, aí também tem um preço especial, beleza? Hoje, depois a gente emenda lá para colocar no YouTube. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Então, a gente vai fazer a apresentação hoje sobre locações não residenciais, tá? Então, a locação residencial não trata de estacionamento, não trata de órgão público, tá? Isso tem outra legislação. A gente vai falar o quê? Da lojinha, todas as atividades mercantilistas, ou como a gente fala lá no Código de 1850, atividades de mercancia, são tratadas na lei de locações, e ela tem uma série de proteções, tá? Como eu falei anteriormente, repetir para o pessoal do YouTube, na locação residencial, eu tenho uma norma cogente, ou seja, eu não posso discutir as condições, eu sou obrigado a ficar escravo da lei. Já na locação
não residencial, eu posso discutir tudo. Então, imagine a seguinte situação. Aqui onde está o escritório hoje, é basicamente um barracão que foi feito uma laje, um piso no meio, e aí eu fiz lá só de advocacia e um barzinho, um bar-café. Aí o Eduardo falou assim, eu vou alugar esse imóvel aqui, e vou fazer um mega prédio e tal, para poder estabelecer a minha empresa aqui de contabilidade com 10 mil contadores. Ele pode negociar esse contrato, que ele vai fazer o seguinte, olha, eu vou alugar aqui esse imóvel, mas para que eu possa alugá-lo, ele tem que ter 20 andares, ele tem que ter uma série de coisas, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma locação por encomenda. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então você pode pegar um terreno, ou pegar um imóvel simprão, como a gente fala, e elevar ele personalizado, fazer uma locação por encomenda. Essa locação, então, sei lá, eu vou gastar R$1 milhão para erguer, para edificar, 10 milhões de reais para edificar. E o Eduardo falou assim, se você tiver com esse prédio pronto, eu nessas condições eu alugo ele por 200, 300 mil reais por mês. Não tem problema nenhum. Onde que eu vejo isso aqui na prática, né? A maioria das lojas do Festival, se não forem todas, e as lojas do Carina são no formato Build Suite. A locação já foi feita pensando neles. Então é sobre esse tipo de contrato que a gente vai tratar hoje. Imagina o seguinte, hoje, Du, quantos MEI a gente tem no Brasil? Estimativo. São, acho que 7 milhões? São 60 mil, né? 60 milhões, não. Bastante. São 220 milhões de habitantes. São 60. Enfim, dá uma olhada lá no Google, quantos MEIs tem. Agora imagine que você, imobiliária, vai alugar um imóvel para o MEI. Se você vai alugar esse imóvel para o MEI, você está alocando uma alugação não residencial. Por mais que ele vá lá estabelecer a moradia dele. Na locação não residencial, é a locação que vai estar no CNPJ. Não existe locação com CNPJ de locação residencial. No grupo lá nosso de direito imobiliário, se você não faz parte ainda, lá pede o link que a gente coloca lá, foi feita essa pergunta outro dia, e aí a pessoa falou assim, mas pô, vai ser locação para a empresa, vai ser difícil, porque aí eu tenho que pensar um monte de coisa. Eu falei assim, não, locação para pessoa jurídica é muito mais fácil, porque ela não tem nenhuma proteção das que a gente tem lá para locação residencial. Então imagina assim a situação, você vai alugar para para um MEI, um apartamento. Você aluga lá aquele apartamento por 6 meses, passaram 6 meses, você fala assim, agora vamos alugar o dobro. Então, como é uma locação no residencial, não tem qualquer tipo de problema. Beleza? Mas aí então você está falando que é uma locação não residencial, então ele vai ter direito ao fundo de comércio? Ele vai ter direito à ação renovatória de aluguel, que a gente vai ver no final da apresentação de hoje? Não, ele não tem esse direito. Por quê? Porque lá ele não exerce a mercancia, ou seja, ele não tem uma proteção do negócio jurídico que ele estabelece lá. Beleza? Então, ele pode aumentar, ele pode que preocupe. Não pode, porque isso daí nos termos do artigo 8º, durante a vigência do contrato de locação, ninguém toma, né? Então, só toma para fins de uso próprio lá no contrato de locação residencial, atendido o artigo que a gente viu lá na aula passada, tá? Então, aí não se aplicaria. Quais são os benefícios, pensando no locador? Por exemplo, sei lá, tem uma carteira de imóveis, assim, eu quero começar a fazer locação comercial ao invés de locação residencial. O que a gente tem como diferença? Pense o seguinte, você tem lá uma locação, um imóvel, casinha velha da avó, lá em Santa Felicidade, que está meio abandonada. Aí você pensa assim, pô, eu vou alugar para um vizinho meu, filho do vizinho, parente do vizinho, ou eu vou alugar para um escritório de advocacia, ou para um escritório de contabilidade, ou para um imobiliário, que vai lá estabelecer o seu negócio. Quais são as principais diferenças do contrato de locação residencial para o não residencial? Digamos que você precisa fazer uma reforma naquele imóvel. Eu posso estabelecer o seguinte, olha, a locação aqui, ela vai ser de 5 mil reais por mês, ou de 20 mil reais por mês, mas eu te dou um ano de carência para que você faça uma reforma desse jeito. Aí se estabelece onde você vai querer a reforma, e a pessoa vai lá e tem que executar. Caso essa pessoa não execute a reforma e ela saia por uma ação de despejo,
Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Tinha um contrato de locação lá na época de lá para a seguradora, e a seguradora, a imobiliária deu 6 meses de carência para que eles fizessem uma edificação no fundo. Seria uma ascensão. Eles vão fazer um puxadinho, vai fazer uma churrasqueira no fundo lá da casa. Na verdade era essa. E aí o cara não edificou isso, ou seja, ele não fez essa edificação. No contrato estava escrito da seguinte forma, que seria dado desconto de 6 meses, ou 9 meses, perdão, no valor do aluguel, desde que ele cumprisse integralmente o contrato e executasse a obra. O que aconteceu? Ele não executou a obra e ele ficou devendo aluguel. Se ele ficou devendo aluguel, então ele não teve lá integral o contrato. Lá na ação, a seguradora indenizou a imobiliária, no locador, do prejuízo dos 9 aluguéis, né? E mais o aluguel que estava devendo do mês normal. Quando eles fizeram a defesa, eles falaram o seguinte, não, mas aquela tentativa da seguradora, da imobiliária, ela já está prescrita. Imagina, o contrato durou 8 anos e aquela condição ela era pretérita, era lá do início do contrato. A prescrição, para quem sabe, está lá no Código Civil. Para cobrar locativos, são de 3 anos. Para cobrar tudo aquilo que está dentro do contrato de locação, são 3 anos, tá? Aí o cara foi com essa tese, o juiz no primeiro grau comprou, né? E aí deu lá, então, a improcedência da ação de cobrança da seguradora, mas no tribunal eles aceitaram a nossa tese, que era o seguinte, eu só tive ciência da inexecução quando eu fui lá e tomei a posse do imóvel. Então, na rescisão, eu não tomei ciência daquilo. Então, pense o seguinte, você como locador, do imobiliário que trabalha com locação, se você tem um imóvel que está meio zoneado, está meio pauleado, tem que fazer uma pintura, tem que fazer algum tipo de reparo, e você não quer pôr a mão no bolso, você pode dar esse desconto numa cláusula específica, bem bonitinha, e caso isso lá ao final não seja verificado, você pode cobrar, então, essa vantagem que você deu para o teu locatário, como uma indenização substitutiva. Então, como ele não pintou lá, ou não fez a obra que precisava fazer, ele vai ter que te indenizar naquilo. No contrato de locação não residencial, eu tenho uma mescla e uma suruba jurídica de contratos. O que é isso? Quem faz lá o contrato de corretagem para locação sabe que se você escrever que por este ato eu recebo uma procuração do locador e não especificar quais são os poderes que você vai estar recebendo naquela procuração, no contrato, você foge do contrato de corretagem do artigo 722 e vai para o contrato mandato, que tem outra viés, outro cenário. Se você, no mesmo contrato, tiver a procuração e chamar em algum lugar de prestação de serviço, você vai ter lá, então, a obrigação do Código de Defesa do Consumidor. Aqui na locação não residencial é mais ou menos a mesma coisa. Então eu tenho o contrato típico, que vai obedecer ao artigo 50 e seguintes do Código da Lei do Inquilinato. Tenho um atípico, que daí eu vou lá e eu negocio cláusulas e condições. Por exemplo, Edu, sabe a diferença de ascensão e a diferença de benfeitoria? Benfeitoria é aquilo que vai valorizar ou vai corrigir pelo imóvel. Ascensão é que vai acrescentar e benfeitoria vai valorizar o imóvel. Vai valorizar ou ele só vai corrigir algum tipo de problema. Se eu estiver falando de uma locação residencial, tem que estar expresso no contrato que, aliás, mesmo que esteja expresso no contrato que as benfeitorias necessárias não serão indenizadas ao locador, essas sessões não serão indenizadas ao locador, o locatário tem direito à indenização. Tá? Porque lá no inquilinato fala que o locatário deverá pagar somente as benfeitorias úteis e aquelas, né, a útil é aquela que ele vai executar para um conforto dele, né? E as voluptuárias é aquela que é para o deleite dele, digamos assim.
Já as necessárias, tá caindo em teto, ele obrigatoriamente vai receber o reembolso. Já na locação não residencial, isso não existe. Então, se for uma locação não comercial, eu posso falar que eu não vou indenizar nada. Então, eu falo o seguinte, não vou indenizar o útil, não vou indenizar se necessário, não vou indenizar bolo virtual, não vou indenizar nada. Cara, é o seguinte, você quer o imóvel, você quer, se ele cair, você tem que erguer ele e acabou. Beleza? Salvo se demonstrado uma má-fé que o prédio estava caindo já, ele não vai ter direito à deriva dessas indenizações. Mesmo estrutural, então. Mesmo estrutural. Eu tenho, inclusive, um caso, eu fechei com o imobiliário agora, semana passada, que é o seguinte, é tipo uma casinha dessas caindo nos pedaços, não vale nada a alugação da casa. Não tem valor porque, assim, é inabitável o imóvel. Aí, o que o cara vai fazer? Ele fez um contrato de 5 anos, de R$ 1.000, de 5 anos, perdão, de 3 anos, de R$ 1.000, que aí ele se responsabilizou a gastar 120 mil no imóvel. Entendeu? Então, daí ele vai fazer lá o que precisa e aí a gente consome o contrato. Porque é o seguinte, ele vai fazer algo. Então, se cair algo que ele fizer, o problema é dele. Tá? Aí a gente tem o nosso famoso BTS, o Build to Suit, que é aquela locação por encomenda. Imagine que esse negócio de ser advogado, ter bar e fazer palestra vire de fato um negócio e eu quero fazer uma franquia pelo país. Só ver isso é matar, né? Não pode ter atividade correlata de advocacia com duas coisas. Mas imagine que isso fosse permitido, tá? Eu vou lá então e crio um formato tipo o McDonald's. Se você é advogado, gosta de beber no bar e gosta da palestra, você tem uma trilha seguinte que você pode fazer. Você faz um térreo dessa forma, um secundário daquela forma e tá tudo certo. Aí você chega lá no interior, acha um estabelecimento ali mais ou menos que te agrada e fala assim, eu preciso para alugar aqui, para fazer a filial do meu escritório lá, de uma adaptação. E essa adaptação vai ter um custo lá de R$ 100.000, por exemplo. Digamos que a alocação normal daquele imóvel seja de R$ 5.000. E que esse acréscimo lá, a pessoa vai ter que gastar uns 100 mil para o imóvel me atender. Se for uns 100 mil, vai. O imóvel vai gastar mais 100 mil para me atender. Quando eu fizer o contrato de locação com ele, eu vou pagar a locação já no valor corrigido. Então, imagine essa situação como locador. Você olha de um terreno que não tem nenhum valor. É um terreno, se aluga para estacionamento só. Então, você vai ter um valor agregado baixo. Mas naquela área pode ser feito um hospital. Eu faço um hospital com um contrato, por exemplo, de 10 anos. E após esses 10 anos de exploração, você vai ficar lá com o imóvel e com aquele baita negócio, ou com aquele baita prédio, para você alugar para outro. Né? Então você vai você vai antecipar, o locador vai ter que pagar por essa obra, né? Então ele vai ter que desembolsar o dinheiro, isso pode ser feito hoje através de fundo, e o fundo daí recebe uma remuneração por esse acréscimo, e o locador recebe o valor do aluguel dele. Ou se o próprio locador desembolsar, o locador vai receber o novo aluguel. Então você pega um imóvel lá que não tem valor de R$ 1.000, R$ 5.000, faz um build suite, faz a alocação específica para determinada empresa, e aí ela pode alugar aquilo lá, hoje pode alugar por aquilo lá por 10, 20 mil reais. O que é legal no contrato build suite? Se o cara quiser destratar, ele tem uma multa do tamanho do mundo. Então, imagina o seguinte, vem o McDonald's não começa a fazer a política, mas vem um festival aqui e fala, eu quero criar esse negócio aqui, você faz a obra, que aí eu vou alugar aqui por 20 anos. Se lá na frente ele desistir, ele é obrigado a te reembolsar tudo aquilo que você teve de prejuízo e mais uma multa pesadíssima, que jamais pode ser o próprio valor do aluguel, mas ele pode ser muito próximo do valor do aluguel. Então, é uma situação muito, muito legal, tá? No contrato de locação não residencial, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões. Então, vamos lá. Prazo de locação. Qual que é o prazo médio? Assim como no contrato de locação residencial, eu tenho que fazer ele por 30 meses para ter toda a proteção da lei, ou seja, para não fizer pelo menos eu poder tirar o amiguinho ou a qualquer momento depois desse prazo, tirar o inquilino do imóvel. No contrato de locação não residencial, eu não posso deixar dar 5 anos. Então, o que é um bacana, assim? Você pode fazer o primeiro contrato de 4 anos e 11 meses e
tirar o nosso amiguinho por 4 anos e 11 meses, porque ele não vai ter direito à ação renovatória, tá? Quando eu tenho direito à ação renovatória? Quando eu estou no mesmo estabelecimento por 5 anos e na mesma atividade por 3. Imagine que aqui no escritório de advocacia, a gente está há 3 anos, aí eu resolvo desistir da advocacia e fazer só palestras. Então eu tinha uma atividade de advocacia e vou ter outra atividade palestrante. Nessa atividade palestrante eu fico por mais 2 anos. Eu vou somar o período de 3 mais o de 2, certo? Errado. Eu tenho que ter 3 anos na mesma atividade. E aí tem que ser a última atividade, não a primeira, tá? Então, se eu tiver 2 anos de advocacia e 3 anos de palestra, eu poderia daí me valer da ação renovatória. E essa ação é muito bacana porque muita gente faz errado ela. É uma ação extremamente específica. Tem pouquíssimos advogados que têm habilidade de fazer. Pelo seguinte, mas é fácil, tá? É falta de lei. Você tem que entrar com o processo de 12 a 6 meses antes do término do contrato. Nenhum aluguel, nenhuma despesa, nada pode ter sido ficado na inadimplente naqueles 5 anos. Então imagine agora esse período de pandemia. Se você atrasou o valor do aluguel, você ferrou, você não tem direito a ação renovatória. Porque a ação renovatória é só para quem nunca atrasou um aluguel. Tá? E o que acontece normalmente? Vem a ação renovatória com a ação de majoração do aluguel. Na ação renovatória, então, o requisito é 3 de 6 a 12 meses antes do contrato, ter 5 anos no mesmo estabelecido, no mesmo lugar, com o mesmo CNPJ, ou com CNPJs diferentes, mas com atividades diferentes, mas no mesmo 3 anos na mesma atividade. E na ação para majoração do aluguel ou para minoração do aluguel, eu posso pedir a cada 3 anos. Então, imagine o seguinte, eu peço ação renovatória, o cara pede a ação de majoração do aluguel. Na ação de majoração do aluguel, o juiz vai fixar, ou ele fixa liminarmente o valor, ou ele mantém o valor do aluguel, mas se lá na sentença ele pegar e der o ganho de causa para o locador que entrou pedindo a majoração, todos aqueles meses retroativos, o inquilino vai ter que pagar. Então, imagina o seguinte, eu estou com um caso que a locação era de 68 mil reais e eles entraram com uma ação para majoração para 120 mil reais. Eu falei para o meu cliente, eu falei assim, olha, aqui a situação é a seguinte, quanto que vale? Ele falou, vale perto de 80. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos contratar o corretor de imóveis, ele vai fazer a avaliação e a gente pode pegar e pagar esses 80. Mas, eu já alertei ele, se lá na frente a gente falar que vale 120, você vai ficar devendo 40 cruzeiros por mês, tá? Então é uma ação muito, muito complexa. Tem que tomar bastante cuidado. Quais são as garantias que eu tenho lá nessa minha locação não residencial? São as mesmas da locação residencial. Então, caução, fiança, seguro fiança e o nosso amigo pique do título de capitalização. Agora também acho que a Loft tem um produto lá que é a cota de fundo de investimento. O que você faz? Você compra a cota de fundo de investimento e transfere para a custódia da empresa e aí, se por exemplo tiver alguma colocação, eles liquidam as ações e pagam lá o credor. É um produto legal, mais ou menos, porque ele tem uma taxa alta, se não me engano, 15% ao ano, a taxa de administração do fundo. Mas, se, por exemplo, valorizar a cota, você vai estar melhor exposto do que a nossa seguro fiança e afins. Isso já está regulamentado? Já está regulamentado. Eu não fiz ainda, não cheguei a ver ainda o contrato, não tem do pessoal do nosso, mas eu já vi lá no site, né, já está funcionando. Só para não deixar passar em branco, sempre gosto de falar nas garantias da diferença do calção imobiliário para o fiador privado. Então, imagina a seguinte situação, o Edu vai lá e dá o imóvel dele como calção para aquela locação. Se ele der o imóvel dele como calção na locação,
ele dá o imóvel, a mulher dele assina junto e tal. Aí ele vai depois, o locatário não paga o imóvel. Ele vai perder o bem dele de família por causa da caução? Vai ou não? Não. Hã? Não. Cara, eu vai sair daqui gordo, do tanto de chocolate que eu já família. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar o churrasco dele aqui. Eu vou pegar o churrasco dele, eu vou andando. A vantagem é que ele é amarelo, né? É, não, mas de amargo. E o cara nem tá ainda, o cara gosta da tiro, né? Os caras gostam da tiro. Viu? É, ele perde ou não perde? Então ele não perde porque a caução não está regulamentada lá na lei do bem de família. Então ele só perde o bem de família. Quem perde o bem de família é o fiador. Eu posso, por exemplo, ser o fiador sem a minha mulher assinar? Diga lá, Paulo. Depende do regime do casamento, né? Isso, muitíssimo bem. Se você casou sob o regime de comunhão parcial de bens após a vigência do Código Civil, após 2002, não precisa do que a gente chama de uma outorga uxória, do cônjuge superstício. Só que você fala. O que acontece? Se você não tiver a outorga do cônjuge, vai ser resguardado o direito à ameação. Se o cônjuge assinar junto, perdeu o imóvel, tá? Então, é melhor você falar pro teu amigo assim, você não vai de meu fiador? Fala assim, não, cara, eu vou alugar um imóvel pra você no meu nome. Você aluga no teu nome, usa qualquer tipo de fiança lá e tal, e, cara, é melhor você perder o teu imóvel próprio, beleza? Ou utilize, imagina o cara com uma propaganda paga, ou utilize a empresa no LinkedIn. Então você tem o patrocínio, viu? Ou então você pode utilizar alguma garantidora, tá? Inclusive, vocês já sabem, eu criei inclusive uma garantidora já lá nos idos dos anos 2020. E a nossa amiga multa, quando a gente está falando da locação não residencial, essa multa tem que ser comedida, ela tem que ser uma multa lá de acordo com o mercado, de acordo com as boas práticas. Em São Paulo, a multa normalmente é de 4 aluguéis. Aqui em Curitiba, a gente tem por praxe 3 aluguéis. Na lei não fala nada em limitação de multa. Ele só fala o seguinte, que a multa tem que ser proporcional ao tempo que falta do contrato. Tem uma panificadora, que é um dos meus grandes orgulhos, que eu fiz contrato de locação, um contrato de locação de 10 anos, que já terminou, inclusive, esse prazo. E lá a gente previu, à época, uma multa de R$ 120 mil, que era equivalente a 12 vezes o valor do aluguel. O meu cliente falou assim, não, mas como que a gente vai fixar uma multa de 12 vezes o valor do aluguel? Eu falei, cara, é uma locação de 10 anos, é uma locação não comercial, pode fazer tudo, se der algum grau, o juiz não vai falar que é uma multa abusiva. O juiz, ele tem o prudente arbítrio, nos termos lá da 409 do Código Civil, de reduzir a cláusula penal equitativamente de acordo com o cumprimento do contrato. Ou seja, ele pode olhar lá e falar assim, para esse eu dou 10, para esse eu dou 15. Ele pode, a prudente arbítrio, arbitrar, fixar. Mas, quando a gente fala de locação não residencial, é onde a gente vê o pacto sunt servanda, a vontade das partes ser de fato executada. Beleza? Então, quando você vai fazer uma locação residencial, a presença e figura de um advogado, especialista, ela é quase dispensável, porque o locatário está tutelado pelo Estado. Tá? Então, se a imobiliária ou o locador de sacanear de alguma forma, você consegue depois reverter. Já na locação para empresas, está discutindo questões entre adultos. Então, imagine o seguinte, quem que é o hipossuficiente na locação do Walmart? Né? Do festival. Né? O festival chega assim, porque eu aluguei imóvel sem ler. Pô, não tem como, né? Entendeu? Então, é assim. Quando você está agora, 2025, quando eu escrevi essa palestra a primeira vez, eu não escrevi ela recentemente, mas quando eu fiz lá a primeira vez, a gente falava de coisas como pandemia. Olha, na pandemia, você pode discutir as cláusulas de contrato, a taxa de juros, a forma, o GPM, né? Você pode discutir. O que eu tenho visto hoje? Todos aqueles locatários que conseguiram
brigar por valores menores durante a pandemia, agora estão tendo que aceitar valores maiores. Não sei se vocês perceberam isso, os corretores depois responderam para mim, ainda tem imóveis de locação não residencial disponíveis no mercado, mas reduziu drasticamente. A gente conseguia alugar aqui na Getúlio Vargas uma casa, mais de 200 metros quadrados, por 10 mil reais. Hoje está beirando os 20, tá? Então, a locação não residencial voltou a erguer, né? Voltou a crescer recentemente. Mas, quando você vai, por exemplo, sei lá, pensar em colocar um imóvel para locação, você vai executar um tipo de reforma, é bacana você pensar em empresas que têm lá um viés e uma ideia de sustentabilidade, de energia fotovoltaica. Então, se você puder fazer uma reforma num determinado imóvel para alocação não comercial, é importante você olhar para essas questões de sustentabilidade, tecnologia, espaços flexíveis, com lugar para a criança brincar, inclusive, e que visam ao bem-estar social, beleza? Quais são os grandes problemas da locação não residencial? Grande período de vacância. Então, assim, você vai lá, sai um inquilino, pô, o cara tinha um açougue. Aí não deu certo o açougue. Aí chega o cara e fala, pô, vou montar um pet shop aqui no açougue. Vai fazer o inverso, né? Fazer primeiro o pet shop, depois o açougue. Aí você usa um monte de... Você usa você já usa os bichos. Mas, então quando a gente olha, por exemplo, ao histórico de locações não residenciais, você tem muitos imóveis que estão há décadas alugados para a mesma pessoa, para a mesma empresa, mas você tem muita vacância de locação. Então, vai lá, fica 4 desses 5 anos, aí fica 2, 3, 4, 5 anos fechado, até arrumar um doido de um empresário nesse país, para você sempre tem que ser maluco, né? Que vai lá alugar o seu imóvel. A inadimplência também é uma questão que nos assusta, porque tem muitos locadores de imóvel não residencial que é o único imóvel dele. Então o cara pega, por exemplo, lá na minha região de Santa Felicidade, morava a nona na casa, lá a vozinha sai, a pessoa vai para o apartamento e aluga aquilo para um comércio. Aí o comércio vai, quebra, a pessoa fica sem receber aluguel de mão. Por isso é importante então, você pensar em garantias efetivas. E o que a gente chama de obsolescência, que é o quê? Eu tenho duas sortes. Ou o imóvel ele é muito específico, eu fiz uma casa para um pet shop, e aí depois de ser feito um outro tipo de empreendimento, ou seja, eu não aproveito nada daquilo, ou essa situação do imóvel ser muito antiga. Tá? Aí vou falar uma dica que eu fiz lá na palestra de incorporações. Se você, dono de terreno, vai fazer uma permuta, nunca, jamais, de forma alguma, sob nenhuma hipótese ou pretexto, pegue em permuta a parte comercial. Porque a parte comercial do prédio é o pepino. Né? Nós temos vários exemplos ali, próximo ao Shopping Miller ali, inclusive, que os permutantes receberam 22%, se eu não me engano, de permuta de uma construtora gigantesca e eles estão até hoje com os imóveis fechados. Todos que eram apartamentos foram vendidos, mas a área comercial ficou nativa. Então, a área comercial para permutante não é um bom negócio. Nas hipóteses, faça uma mescla. Pegue vaga de garagem, pegue área comercial e área de apartamentos. Beleza? Caso Walmart, o que acontece? O Walmart ele não gosta de alugar imóvel. Ao contrário do nosso amigo McDonald's, de comprar imóvel. Ao contrário do nosso amigo McDonald's. Então, o Walmart foi quem inventou o Bullsuit. Né? Eles pegaram lá em 1800 e bolinha e fizeram o seguinte, saíram nos Estados Unidos e assim, pô, se você fizer uma caixa desse jeito, passar o layout lá, desse jeito eu te pago tanto de aluguel. Você quer? Não quero. Você quer? Quero. E eles foram e conseguiram expandir rapidamente a rede de locação deles, de imóveis deles. O Bullsuit, ele tem algumas características que são bem interessantes, tá? Então, quando eu fiz essa palestra aqui no começo do ano passado, uma pessoa primeiro falou assim, mas não é justo o colocador, ele tem que colocar o dinheiro na frente para fazer a alocação. Porque daí se a pessoa não alugar
A gente tem instrumentos contratuais que vão garantir. Inclusive, você pode até pedir lá sei lá, um depósito de calção, uma prova de liquidez. O Eduardo é contador, ele manja da parte do DRE da empresa, né, para ver se a empresa é sólida, se ela tem condições de suportar a alocação no futuro, mas ele é um negócio que funciona bem no Brasil desde 2009 ou 2011, se não me engano. Deixa eu tirar o slide que é data, mas acho que é 2011. Então, assim, ele funciona muito bem se você tem aquele terreno lá vago, aquele imóvel que está meio abandonado, e você vai edificá-lo para alguém que precisa de forma específica. Então, você tem uma previsibilidade de receita por 10, 20, 30 anos. As pós-gasolinas são 30 anos, normalmente. A alocação que eu acho que dura o tanque, se eu não me engano. Para o locatário, qual que é a vantagem? Ele não tem que colocar lá o dinheiro na frente, então ele não tem que pagar 1 milhão para fazer a reforma que ele precisa e comprar um terreno lá, que às vezes é 10, 15 milhões. Para o empreendedor, ele tem lá, então, um empreendedor, né? Eu falei empreendedor porque hoje tem empresas que fazem só o Bitsuite e ele fica como sócio na locação. Mas é um locador também. Então ele vai ter lá aquele longo prazo e ele vai ter locatários de excelência, né? Então não vai ser o escritório do Douglas que ser locatário, vai ser o Walmart, o Festival, o Carina, vão ser empresas que a gente acha que não quebrar, né? Daí no dia seguinte, quebrou. Vai estar falido. O Walmart não tem saído do Brasil, né? Saiu. O Walmart saiu do Brasil. Ele saiu do Brasil, não foi porque ele quebrou, né? Foi porque é o Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro. E ele tem, então, uma eficiência operacional, porque você consegue planilhar toda a operação e fazer uma análise bem certinha se vale ou não a pena, tá? Quais são as etapas? Eu sou de imóveis, nunca vi um Build-Suite, você nem fala Build-Suite. E como é que eu desenho essa operação? Então, vamos postar um desenho passo a passo. Negociação inicial. Pô, esse aqui, é o Walmart, né? Eu falo Walmart, Walmart não traz aqui. Quero fazer um Walmart desse terreno. Seja de tamanho, desse tamanho. Achou um terreno, falou pro locador, o cara tem aqui um projeto pronto, e no projeto do Walmart, por exemplo, ele fala assim, você vai gastar 7 milhões e 328 para edificar. Você já sabe o que ele precisa, entendeu? Aí você chega lá pro teu locador, pro teu dono do terreno, fala assim, você tem 8 milhões na conta? Tem. Então você vai garantir uma locação de 200 mil por 20 anos. O cara fechou a conta, beleza, vou fazer. Aí vai para a fase de aprovação de projeto, né? Então foi lá, fez o projeto, só aprovou, faz a construção, aí entrega a chave, vira as costas e começa a receber os seus aluguéis. Que é aquilo que eu falei, definição de cidade, propósito de orçamento, ação do contrato, construção ou adequação. Logística usa muito indústria, varejo e tecnologia. Aqui está saindo do... Não sei se vocês chegaram a ver, do Mercado Livre, fazendo um galpão absurdo, nesse nova Shopping. São troços assim, Curitiba vai virar um polo de distribuição para todo o país, porque hoje é tudo em São Paulo, né? É tudo em Guarulhos. E aí eles vão trazer para cá para melhorar a logística. O que eu tenho diferente no Build-Suite? Como eu vou gastar 1 milhão para fazer a obra, se você não fechar o contrato, aquele 1 milhão para você tem que me pagar. Então, eu fixo bem certinho, eu vou gastar tanto aqui e mais penalização. 20%, 10%, enfim. O que vocês negociarem lá. O Build-Suite, embora esteja lá na lei de locações, ele também é considerado contrato atípico porque ele não usa muito as cláusulas do próprio contrato de locação. Tá? Se você fizer o registro dele também, aí se o cara vender, tem que obedecer o contrato lá que funciona nas outras questões. Tá? Qual que é o problema do Build-Suite? Imagine que eu vou fazer Casa da Coxinha Build-Suite. Casa da Coxinha vale 10 milhões de reais. Aí eu pego a Casa da Coxinha, faço aquele troço com um monte de, sei lá, de energia elétrica para 50 mil fritadeiras dentro da Casa da Coxinha. Só que é só a Casa da Coxinha que vai usar aquilo.
Então, aquele empreendimento, aquela obra em si, depois eu não vou conseguir utilizar. Imagine na situação, digamos, do Walmart. Saiu o Walmart, porém, para sair, entra em qualquer outro lugar. Né? Agora, se for uma edificação muito específica, por exemplo, um prédio, vamos pensar num negócio de inteligência artificial. Eu vou pegar lá um terreno e vou fazer um prédio para médico. Ó, aqui vai ser um centro médico de altíssima tecnologia, enfim, beleza. Passado 20 anos, ninguém mais precisa de médico, a gente usa tudo a IA. Igual hoje a gente consulta no Google, no futuro a gente vai consultar na IA. E ela vai recomendar o melhor remédio pra gente. Aí não tem mais médico, não precisa mais de médico. Tem comprimido pra tudo. Imagina, Edu. Amputou a perna, você vai lá, toma um comprimido, cresce a perna. Hã? A perna, a perna. Presta atenção. Beleza? E alterações de mercado. Então, hora de se dar atenção para um lado, hora de atenção para o outro. Você pode fazer um switch de 20 anos, daquele 20 anos que teu terreno lá virou uma favela. Aí você não vai. É verdade. São os negócios. O que é a melhor situação? Melhor situação antes de 90 era deixar ganhar uma poupança. Aí veio o Paulo tomou, então hoje ele chama poupança, é um bom negócio. Não é verdade? O consorte eu posso financiar ele com o banco. Eu vou lá e faço um empréstimo de R$ 1 milhão, estou pagando aquele empréstimo para o banco como locador, fundo de investimento imobiliário, seguradora de recebíveis e parceria com investidores. Eu pego lá 10 investidores, sei que eu não gosto de investir, o Paulo também, e pego lá 5 milhões de cada um deles e eu vou pagando ao longo da alocação aquele dinheiro que ele me antecipou e me emprestou. Eu posso colocar lá no contrato que esse contrato não permite revisional. Imagina se eu fazer um contrato no qual a defesa do consumidor e fala assim, não pode revisionar esse contrato. Seria legal, né? Mas a Cláudia e o Dr. Jair vão ficar pé ali. Não pode. Mas no curso eu posso, tá? Eu tenho, inclusive, lá uma previsão do artigo 19 do livro de Nato, tá? Tem algumas jurisprudências que falam que não pode e tem outros que falam que pode. Eu defendo que não pode, porque eu estou falando de uma questão. Quando eu vou montar um negócio, o risco da atividade econômica está lá estampado naquele negócio. E quando eu sou um locador de um imóvel não residencial, eu também tenho que ter essa aptidão ao risco, sabe? É igual a pessoa pergunta para mim assim, Douglas, o que você acha de comprar criptomoeda? Eu falo assim, qual tipo de investimento você tem? Eu tenho só terreno. Cara, não compre. Eu tenho terreno, eu tenho ações na bolsa, eu tenho dólar, eu tenho euro libra. Não compre. Né? Está exposto ao mercado. Na locação não residencial, ela também não é absoluta, tá? Então, digamos lá que eu consigo demonstrar que o locatário está expandindo uma rede de negócio, aí veio uma situação governamental que mudou a regra do jogo, tornou aquele negócio dele ilícito, por exemplo, ou sei lá, ela acaba com a advocacia. É proibido exercer a advocacia no país. Se acaba com a advocacia, eu não tenho como pagar o aluguel. Agora, se tiver um contrato de 10 anos que tem uma multa grande para sair, eu teria então uma possibilidade de rescindir ele. Boa fé objetiva. O próprio locador sabe que tem algum BOzinho, ele tem uma nascente no negócio que não vai dar para fazer o que eu quero lá. Ele fala, não, você tinha que pedir isso antes. Mas tem lá na prefeitura um pedido de alvará do cara para fazer aquela edificação e ele escondeu. Eu tive um caso muito bacana. O cara fez uma locação não residencial para um garagista, loja de veículos. O dono do terreno, e aí ele colocou uma cláusula no contrato, que a parte lá, o locatário, tem ciência que ele não será indenizado em caso de negativo do alvará. E ele tem que pagar a multa da locação, inclusive. Beleza? Beleza. O que aconteceu? A gente puxou na prefeitura, lógico, que saiu o alvará, a gente puxou na prefeitura, o próprio locador, há mais de 3 anos, vinha reiteradas vezes pedindo alvará para a loja de carro. Então ali a gente conseguiu demonstrar uma fé dele em colocar aquele imóvel para a locação que não tinha a menor possibilidade. Tá?
Então a gente conseguiu, seria um caso ali que o cara quebrou a boa-fé. Shopping center. Shopping center sempre eu acho legal, porque o cara quando gosta do shopping center, ele acha que vai pagar só o aluguel, né? O aluguel é uma parte do negócio. Daí ele vai lá e assim, olha, a gente vai distribuir agora um Renault Logan, ou sei lá, uma Ferrari Spider, tá, um Porsche, não sei o quê, R$ 1 milhão, você tem que casar aqui 50 mil, entendeu? Aí você fala, não, mas eu não vou participar. Daí você olha o contrato, fica obrigado a participar de todas as promoções de vendas que forem realizadas. Então, no contrato de locação de shopping center, em regra, você não vai discutir cláusula nenhuma, né? Você não vai ter autonomia para discutir nada, mas você vai estar, tem que ler os contratos, né? Tem que saber o que ele fala. E aquela questão sobre o faturamento? Então, essa questão do faturamento é bem legal. Eu fui consultado 3 vezes para fazer o processo, porque o cara queria desvincular, né? O que acontece? Vou explicar. O aluguel lá apresenta R$ 10 mil. E eles cobravam lá, eu acho que era 0,3, se eu não me engano, do faturamento bruto, era bruto no meu caso lá, do negócio, tá? Então você tinha que mostrar o faturamento e aí a empresa recebia, tá? Na época, faz muitos anos que eu consultei isso, na época não tinha nenhuma decisão falando que era possível. Porque eles falavam o seguinte, que daqueles 0,3% havia um reinvestimento no próprio shopping. Então, não era um lucro do locador, sabe? Ele estava mascarado ali de uma promoção de vendas. Então, ele pegava aquele recurso e ele destinava para o negócio. Então, nesse caso, se talvez tivesse viesse, não seria. Mas precisaria dar uma atualizada ali na jurisprudência. Eu também de fazer um artigo e colocar no Brasil. Vamos fazer junto? A 4 mãos? Você escreve, eu assino. A 4 mãos, você escreve assim, o pessoal faz e eu assino. Ou eles fazem e eu gravo um vídeo explicando. Né? Mas que nem professor, manda os alunos fazendo. Viu? Deixa eu contar, vou contar pra vocês essa. Eu estou com isso instalado na minha garganta faz 20 anos. Imagine eu lá, mirradinho, eu era magro, lá na Faculdade de Direito da PUC, São José dos Pinhais, tinha que fazer trabalho de direito penal. Caiu para fazer sobre 12 delitos e 2 penas. Não sei nem quem são delitos, nem quem são penas. E peguei lá, olha, o professor que dividiu a sala em 3, 2, não lembro, 4 alunos, acho, talvez. E a gente fez o trabalho. Lógico, o Vinícius fez, né? Ele continua fazendo os meus trabalhos até hoje. Só agora são os clientes, os processos. Ele fez o trabalho. E aí, quando a gente chegou no final do ano seguinte, ele colocou na época no Orkut que ele tinha concluído a tese de mestrado dele. E aí a gente foi descobrir na boca pequena que parte do mestrado dele era um resumo dos livros que outrora nós tivemos, nós fizemos. Então, estou pensando em entrar no mestrado, mas antes disso, espero ver se o professor. Eu achei muito bom essa, amor. Um abraço, professor. Ele sabe que ele é. O currículo dele lá subindo, né? Não. Apesar que agora com o ChatGPT, os caras fazem efeitos de outra forma, né? Consegue resumir mais fácil. Então, para finalizar aqui, eu vou passar para vocês um comparativo do locação não residencial, Build Suite e Shopping Center, tá? Locação não residencial, média lá, 3 a 5 anos, lembrando que se ficar mais de 5, tem a nossa sessão probatória. Build Suite, normalmente, mais de 10 anos, né? Assim, 10 anos é o mínimo, tá? E Shopping Center, normalmente 5 a 10. Locação residencial, não residencial, tem baixa customização do contrato, uma cláusula que você vai discutir, vai isentar de benfeitorias, enfim. Build Suite altamente complexo, né? E o Shopping Center, ele tem alguma negociação. Te deixar como médio, porque às vezes é uma rede, por exemplo, o shopping tem muito poder, só que perto do que tem as Americanas, que tem o McDonald's e tal, tem pouco poder. Então, mesmo cheio de sola, assim, cara, vou fazer assim, beleza, estamos juntos. E são as lojas âncoras, né, que a gente chama nessa área de locação de shopping center.
Então, se você tem, por exemplo, uma loja, você vai colocar a lojinha lá no shopping. Aí você pode chegar para assim, ó, mas eu não quero que instale o McDonald's aqui. O cara vai passar por cima de você com uma locomotiva, né? Mas você tem algum direito, por exemplo, você tem a lojinha do chocolate do Zé e, porra, se tiver uma Cacau Show que o cara vai me quebrar. Você pode estabelecer lá, digamos, um estilo de marca que não seja atendida pela Cacau Show, de que se vier Cacau Show, eles te indenizam em X. Tá? Isso pode ser feito, pode ser colocado. Aí, para a gente não ir embora sem negócio de jurisprudência, porque também, né, eu sou advogado, tenho que falar e demonstrar que eu ainda sou advogado, peguei algumas decisões bem velhas para a gente aqui. A primeira delas, dia 8 de abril de 2025, lembrando que essa gravação é no dia 15 de abril de 2025. E lá, o que aconteceu no nosso TJ do Paraná? Recusou o pagamento de indenização por benfeitorias úteis realizadas sem autorização. Então, no caso aqui, o cara tem que fazer uma benfeitoria lá, que era útil para o imóvel, mas ela não tinha autorização do locador. E então ele não teve a indenização correlata. O que é uma benfeitoria útil? Instalar ar-condicionado, por exemplo. Até vou ligar ele de novo aqui. Instalar ar-condicionado é uma benfeitoria útil. Em Curitiba, ela é quase necessária, porque hoje, num dia, a gente está com o no arcade ligado, o ar frio, né? Ou às vezes no mesmo dia, né? Começa o dia frio, à tarde esquenta. Também temos outra decisão do ano passado, de 29 de julho de 2024, que o que aconteceu? O valor da locação, ele era uma ação renovatória de aluguel, ou seja, queria um marginal do aluguel, e aí foi contratado um corretor de imóveis para fazer a avaliação mercadológica, o corretor do locador fez uma avaliação, o corretor do locatário fez outra avaliação. Quando você tem duas avaliações, tira um palitinho, certo ou não? Não. Contrata-se o perito judicial para que o perito dê lá uma terceira opinião, que vai ser a opinião que vai valer no frigir dos ovos, beleza? Então, no caso aqui, era uma situação de ação renovatória que estava sendo discutido o valor do aluguel, e aí o perito ele deu um embasamento melhor, né? Aí o juiz ainda falou que o assistente técnico, ou seja, que é o corretor de imóveis de um dos lados, não tem um compromisso com a imparcialidade, por isso que daí o método do perito, que ele usou lá o partilho direto de dados do mercado, do qual se inferiu pelo valor da venda do imóvel, então estabeleceu um critério pelo valor da venda do imóvel, e chegou-se numa conta mais redonda, beleza? O nosso terceiro caso, do dia 8 de janeiro de 2024, que é uma ação renovatória de aluguel. Como a gente falou lá, a ação renovatória de aluguel tem que ser proposta de 12 meses a 6 meses antes do término. Eu entendo um pouquinho de Código de Processo Civil, de leis esparsas da área trabalhista. Ontem mesmo fiz um podcast na área trabalhista. E, se eu não me engano, é o único artigo que tem toda a legislação brasileira que trata de uma preclusão dessa forma. Normalmente você tem 2 anos de ação decadencial, você tem 2 anos para entrar, 3 anos para entrar, 5 para entrar. E aqui a situação é específica, de 12 a 6 meses. Se você entrar com 13 meses, está errado. Se você entrar com 5 meses, também estará errado. Beleza? E por último, e não menos importante, eu deixei essa aqui por final para chamar a atenção dos meus amigos corretores de imóveis, que ainda não se chamam de corretores de imóveis, se chamam de real estate, de consultor imobiliário. Dá um nome aí. Broker. Eles se chamam de tudo menos de corretor de imóveis. E devido à vênia e decoro que a palestra mercearia, e a porra do contrato deles, eles chamam de contrato de prestação de serviço, de contrato de angariação de imóvel, de contrato não sei o quê. No Código Civil está escrito lá
contrato de corretagem para locação, compra e venda, permuta, para tudo é contrato de corretagem. Até para você avaliar o imóvel, também chama contrato de corretagem. Se você, imbecil, chamar de outro nome, olha o que vai acontecer com você. O juiz lembrou, dia 10 de abril de 2025, e falou o seguinte: a relação estabelecida entre as partes é de consumo, considerando a prestação de serviço de intermediação de locação e não de locação propriamente dita, pelo que é aplicável para o consumidor. Olha que legal. Ação de cobrança civil. Existência de respaldo contratual para justificar a cobrança. Tá? Juros de modo tem que iniciar uma situação. Tá? No caso em exame, o recurso ordenado objetivando a reforma da sentença de parcial procedência da demanda que condenou o requerido a restituir o valor pago do fundo de reserva, que está em discussão em que consiste em saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou não, se a devolução dos valores é de forma simples ou de forma dobrada, e qual deve ser o prazo inicial dos juros. A relação estabelecida, o contrato que está escrito nesse processo, fala contrato de intermediação de locação. Porque está escrito esse termo, o juiz pegou e foi lá e fez o que ele? Beleza? Por quê? Porque tinha que ter chamado de contrato de corretagem. Se tivesse chamado de contrato de corretagem, se você quiser ser preciosista, então assim, contrato de corretagem conforme alude o artigo 7.2 do Código Civil. Entendeu? Como ele chama de contrato de intermediação, o juiz sei. Intermediação, prestação de serviço, se ferrou, beleza? Então, com essa decisão, a gente encerra essa nossa apresentação em tempo recorde, né? Beleza? Obrigado. Valeu no Instagram, valeu no YouTube.